Bom dia, bom dia, bom dia, sempre celebrando as 24 horas do dia, em algum lugar é 1 hora da manhã, em outro lugar é 18 horas da tarde, e vai assim, né? O dia vai, o mundo está girando e a gente gira com ele, e é uma honra e um privilégio poder fazer um trabalho que você gosta, porque a vida é isso, a vida é você planta para colher, e depois que você colhe, você distribui, você apresenta, você aprecia, você olha para o resultado e fala, caramba, né? Eu consegui construir alguma coisa. Então a resiliência é importante, a dedicação é importante, o exercício diário das nossas habilidades é importante. Então, conhecimento é poder. E para você poder fazer alguma coisa, é extremamente importante ter ação. Eu aprendi que a palavra oração termina com ação. E tudo na vida depende de esforço. Não é aquele esforço doentio, não é aquele esforço que te castra, que te machuca, que te arrebenta, que destrói, não. É um esforço que celebra aquilo que você tem de melhor, que permite que as suas habilidades surjam e você consegue lapidar os diamantes que a vida coloca na vida. Você é um diamante, eu sou um diamante, somos nós um diamante, todos nós aqui, todos nós somos uma estrela e merecemos brilhar, essa que é a verdade. E falar em brilho, falar em poder, em falar em crescer, o Projeto Papo Amigo está agora realizando uma fase extremamente importante. Nós, dentro do Projeto Papo Amigo, nesses 10 anos, digamos assim, que nós já realizamos mais de 80% daquilo que a gente vem sonhando e plantando, e agora está colhendo. Então esse ano de 2026 é um ano de colheita, mas paralelo à colheita você tem que fazer a manutenção, plantando novas sementes, cuidando da terra, adubando, enfim, tendo todo aquele controle de qualidade que é necessário. E para isso você precisa de tempo, de energia, de colaboradores e apoiadores. Então são 8 entrevistas por semana dentro do Projeto Papo Amigo, 5 entrevistas no canal Papo Amigo, nos estúdios da Vox TV, que está completando agora 8 anos de vida, a Vox TV, e mais 3 entrevistas na Rádio BC FM 81.9 aqui em Santo André, na região da Grande São Paulo. Olha que maravilha, no estado de São Paulo, Brasil, que o Papo Amigo hoje é visto no mundo inteiro, graças a Deus, pelas plataformas. É sensacional. Então, precisamos sim de colaboradores e apoiadores. Eu vou passar para você a chave Pix, programa papoamigo@gmail.com, chave Pix, programa papoamigo@gmail.com. Seja um colaborador, seja um apoiador e seja feliz e ajude o Projeto Papo Amigo a continuar realizando esse sonho maravilhoso que agora já é realidade. E dentro dessa nossa continuação, nós fizemos uma entrevista hoje é segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. Nós estamos gravando agora essa entrevista que vai ao ar terça-feira, dia 14 de julho de 2026, daqui 24 horas. Então, que você que está assistindo, lembrando que essa aqui é uma entrevista gravada e tem uma relação direta com a entrevista de segunda-feira, que nós acabamos de fazer aqui nos estúdios, que foi ao vivo, já está no ar. Você que está assistindo agora essa entrevista no canal Papo Amigo. E nós estamos falando sobre essa questão, o poder da conexão, que é esse livro aqui maravilhoso, escrito e produzido por mulheres maravilhosas, dignas e honradas, mulheres incríveis, e elas estão vindo aqui no Projeto Papo Amigo. A Hermínia Rosa está trazendo aqui, está do meu lado aqui, é uma das escritoras, apoiadoras e idealizadoras desse trabalho maravilhoso. E dentro dessa continuação, dessa continuidade, nós vamos falar hoje sobre o poder da leitura. Então, que está dentro desse assunto. Então, nós estamos continuando a nossa conversa, o nosso bate-papo, mas também com essa pegada do poder da leitura. Que importância tem a leitura? Quer dizer, como é que você lê e como é que você vai entender um documento, um livro, um texto, e como é que você exercita isso? Então nós vamos fazer uma reflexão sobre essa questão e continuando com as nossas amigas aqui, Hermínia Rosa,
Juliana Marchesini, é Marchesini, é isso? Marchesini. Marchesini e Débora Dias. Boa tarde, meninas, com todo respeito. Boa tarde, No, novamente. no meu tempo podia falar meninas, hoje em dia você pode se assediar. Não, hoje é assédio, você fala meninas. Ó, chamar uma mulher de mulher, você pode tomar um processo, né? Vocês estão sabendo disso, a gente fala assim, nossa, que mulher bonita, nossa, me chamou de mulher. Pode ser considerado assédio, é isso? Vocês estão sabendo disso hoje em dia? Agora É já verdade. Você já entra no termo de assédio. Que loucura, e loucura isso, né? Eu fico perplexo. O que está acontecendo, gente? Por que estão assim certos grupos jogando homens contra mulheres e mulheres contra homens? Para que isso, meu Deus do céu? Eu que valorizo a vida inteira, eu faço parte da Ordem Templária, eu sou focado também nesse conceito do sagrado feminino, do sagrado masculino, do equilíbrio, o pai, o céu, a mãe terra. E eu sempre trabalhei e continuo trabalhando essa questão do equilíbrio entre essas energias, né? Porque biologicamente falando, pelo que eu sei, quando o embrião, quando ele é formado, ele é XX. Depois, então, todo mundo nasce mulher, depois que ele passa por uma transformação e vira XY. Pessoal de biologia de plantão, me corrija se estiver errado. Aí uns vão continuar mulheres biológicas e outros vão continuar homem biológico. Por que essa necessidade? Por que existem estruturas no planeta querendo destruir essa relação entre homens e mulheres? Para que isso? Perigoso, hein? Perigoso. Tô errado? Eu acredito que é porque algum ponto passou do limite, então precisou ser cortado tudo. Não tô falando. Poder... Não tô falando nisso, não. Não tô falando de passar do limite. Do limite. Eu tô falando, porque uma coisa você pode ter certeza. Homens com honra são o primeiro a mostrar o limite. Isso Sim. você pode ter certeza disso. A questão então, não é essa. É aquela coisa, né, de que alguns, né, por causa de alguns, todos pagam preço. Mas aí que tá. Essa visão, por causa de alguns, todos pagam preço, isso tá errado. Se você parar para pensar, você pega lá... É medir todos com a mesma régua, né? Isso daí, eu me lembro que quando eu servi o exército, eu falei assim, isso tá errado. Se um cometeu erro, opa, vamos pegar... Porque o ser humano, homem ou mulher, pensa assim, eu tenho um carro, tá? Tenho um carro. Passo na rua... A 200 por hora, passo o sinal vermelho e atropelo uma outra pessoa. E essa pessoa, ou ela vai ficar aleijada, ou eu vou tirar a vida dela. Coisa que aconteceu com um grande amigo. Quem está dirigindo, independente de ser homem biológico ou mulher biológica, cometeu um crime. Sim. Então, assim, quando você trata a situação de igual para igual, vão para cima, não tem problema. Eu sou a favor disso, sabe? Da mesma forma que você tem lá, sei lá, eu acho que é 4 ou 5 mulheres que são assassinadas por dia, você tem 100 homens que são assassinados por dia. Cometeu um crime? Vamos resolver. Não seria o momento agora de todo mundo relaxar e falar, não, pera lá, vamos chamar homens e mulheres e fazer aqui um momento de reflexão e trazer o amor, aquele amor que Jesus, o Cristo prega, que Maria Madalena prega, e fala assim, vamos ajudar o outro. Uma vez uma amiga, momento papo titi, né? Ela é feminista, né? Tudo bom, mas eu respeito pra caramba, quer ser, seja o que você quiser. Ela virou assim num grupo lá, não, um beijo para todas as mulheres que são mães de todos os homens. Aí eu falei assim, então um beijo para todos os pais que são pai de todas as mulheres, né? Aí eu falei, né? Falei, pô, caramba, ela olhou assim, Saulo. Falei, não, calma, relaxa, tudo bem. Nessa encarnação eu nasci homem, na próxima eu posso nascer mulher. Sabe, eu levo muito isso a sério, então... Por que essa raiva? Por que esse ódio? Por que essa pegada? Isso me assusta pra caramba, gente. Qual que é a visão de vocês? Por favor, Débora, pode falar. Eu acho que é justamente isso, porque muitos passaram do limite. Então precisou ser cortado pela raiz, para que aí sim o equilíbrio ele seja estabelecido. Hoje, por mais, né, as mulheres que são mortas... por homens, por feminicídio, é diferente. Homens morrem mais porque a gente tem aí uma estatística de desenvolver, né, com crimes e outras situações que acaba acontecendo mais com o homem. Mas quando o caso é com a mulher, o feminicídio é com a mulher, é porque é o fato dela ser uma mulher e o homem faz esse ato por ela ser uma mulher, né? Ah, entendi. E aí o que acontece? Essas questões vêm porque as pessoas passam do limite.
Então, você tem a consciência, né? Você sabe do equilíbrio, do amor entre o próximo, respeito. E acredito que quando você faz isso com a mulher e ela entende que isso é respeitoso, não tem um problema. O problema são aqueles que passam do limite e usam dessas formas, dessas falas, principalmente, né? Para diminuir a mulher, para discriminar e, às vezes, alguns, infelizmente, até para tirar a vida dessas mulheres que, de alguma forma, tentam se pôr ali na posição de iguais, que somos seres humanos, somos todos iguais. E falta também a parte da educação que a gente estava falando, né? Sim. Porque quando você tem educação e você se respeita e respeita o outro, você não vai querer pro outro aquilo que você não quer para você. Exatamente. Né? E eu acho que vem também muito dessa parte da educação, do respeito. Ela é mais frágil que você, então não faça isso com a sua irmã, ou com a sua prima, ou com alguém que você esteja, né? Então, eu acho que isso também vem da parte da família também, de educação do limite, né? Do homem. O homem sempre vai ser mais forte que a mulher. Por mais que nós, às vezes, queremos nos impor, e às vezes a gente age como se fosse homens, mas nós não somos homens. Nós temos a nossa sensibilidade, muitas vezes a gente se faz forte para poder ocupar o nosso espaço, né? Sim, verdade. Eu costumo dizer que eu acho que a base de tudo é o respeito e educação. Eu acho que hoje em dia são dois valores que estão se perdendo, né? Porque quando você tem o respeito dentro de casa, você cresce numa base, uma estrutura familiar boa. E quando você não tem esse respeito dentro de casa, é o que começa a acontecer, né? Eu percebo muito, por ter filhos pequenos também, eu tenho um menino, então ele quer brincar de lutinha, então ele vai brincar com a irmã de lutinhas e ele machuca ela, então a gente procura ensinar, não, você tem que ir com mais devagar, porque você é mais forte, você machuca ela, é mais fácil. Então ele já tem essa consciência de respeito, né? E eu acho até engraçado que na escolinha ele fala assim, mãe, na escolinha eu não brinco de lutinha com as minhas amiguinhas, eu ajudo elas a brincar de casinha, eu vou lá, pego a panela para ele e coloco no fogão, por quê? Porque eu sou homem, então eu tenho que pegar a panela e colocar no fogão, então eu acho bonitinho da parte dele. Mas eu acho, o que está acontecendo hoje, muito de se falar da morte da mulher, é como a Débora, né, comentou, está faltando respeito. Então, os homens, eles perderam o respeito pela mulher, né? Então, eu sou mais forte, então eu posso mais, eu vou me impor. A mulher faz um comentário na mesa, o homem não aceita aquele comentário dela. A gente está voltando a uma fase antiga, né? Porque bem antigamente existia aquela situação que o homem falava e a mulher ali ficava quieta. E hoje em dia parece que os homens estão trazendo. Então, você vê que não tem uma evolução na cabeça masculina. Estão trazendo muitas situações do tempos atrás. Não, a mulher tem que só ouvir, a mulher tem que abaixar a cabeça, eu falo e você obedece, eu sou o chefe da casa, o que é do meu jeito. Então, acho que isso que está se hoje em dia batalhando, para que o homem entenda que um diálogo, né? Eu cresci vendo meus pais. Meu pai, tudo que ele... Qualquer coisa, ele com a minha mãe sentava para conversar. Hoje em dia não existe esse diálogo. São poucos os casais que sentam na mesa para conversar, sentam no sofá para conversar, tudo não. É do meu jeito. Eu mando e você obedece. Então, está faltando um pouco da falta de respeito. Complicado, né? E não só do respeito, como também as mulheres. Nós, muitas vezes, busca, às vezes, a falta do pai ou de algo assim no homem. E muitas vezes aceita. Ele falou porque ele estava nervoso. Eu gosto, às vezes, gosta mais do outro do que de si mesmo. Para você gostar do outro, você primeiro precisa se amar. Porque a gente fala, eu amo o outro. Mas você se ama? Porque se você não se amar, não se respeitar, você não está amando o outro. Você está apenas se envolvendo e buscando uma validação fora de si, né? E acho que precisaria também investir muito na parte de terapias, porque as pessoas andam muito desequilibradas e faltando, não se conhecem, não se respeitam. Precisaria disso também, do apoio, para que elas pudessem se respeitar, se conhecer, se valorizar. E também a parte também da nutrição, que muitas vezes a falta da nutrição faz com que as pessoas entrem em depressão, faça algumas coisas que se ela estiver bem equilibradamente, ela não vai fazer. Sim. Então, a falta de vitaminas e a quantidade de química que a gente também consome hoje em dia acaba prejudicando. Na falta de raciocínio, prejudica a pineal,
a pessoa não consegue aprender, não consegue pensar, então fica difícil. E às vezes inclui bebidas alcoólicas, entre drogas, entre outras coisas, vai buscar a validação fora, né, igual falando, através de outra pessoa, ou através de produtos químicos, ou da parte sexual fuga, mesmo, né? Fuga. Busca uma fuga, ao invés de encarar a situação e buscar um ponto de equilíbrio. Você sabe que vocês tocaram num assunto muito importante, que eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, que é o poder da leitura, que tem a ver com o que a gente comentou na entrevista anterior, que é a conexão. O poder da conexão, histórias que conectam e transformam. O poder da leitura, ele exige uma interpretação daquilo que você lê. Então, tem muita gente que lê, não entende o que está lendo, e 5 minutos depois ou menos esqueceu o que leu. E não faz uma avaliação sobre o que está lendo. Não faz uma avaliação sobre se aquilo está certo, se aquilo está errado. Quais são as referências que levaram aquele texto a ser criado. Isso acaba também refletindo na leitura do comportamento diário. Quando você está numa sociedade onde você começa a observar pessoas dentro de alguns padrões, isso também é uma leitura. Não é só a questão de pegar um livro, um texto, um jornal, uma revista, não é só pegar palavras, mas ler emoções também. Na visão de vocês, como é que é ler as emoções? Como é que é ler as emoções no dia a dia? Vocês que são mulheres que têm uma sensibilidade mais aguçada. Como é que é ler as emoções? Quer começar, Hermínia? Quer você falar? Juliana? Eu acho que, assim, eu vejo... É difícil. Ler as emoções. Você ler as emoções. É muito difícil, porque hoje em dia as pessoas mudam de emoções rapidamente. Agora você está triste, daqui 5 minutos você já está com raiva, daqui 2 minutos você está chorando. Então, acho que o reflexo, né, de tudo que tem acontecido, né, como a Hermínia me citou, acho que a terapia está sendo uma coisa muito importante. Não terapia individual, terapia em grupos. Eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas não estão conseguindo muitas vezes lidar com elas mesmas, com o que elas sentem. Né? Elas não estão cuidando da alimentação, da parte física, da parte espiritual. E isso está fazendo com que as pessoas muitas vezes se sintam sozinhas. Quando ela se sente sozinha, tem uma mistura de emoção. E você tem que estar sempre observando as pessoas. Eu ainda que trabalho produtos personalizados, eu trabalho com noivas, eu trabalho com debutantes, eu trabalho com dados comemorativas, e você também tem que ter um cuidado na hora de você atender essas pessoas, né? O que você vai ajudar ela no que ela precisa. E você vê um complexo de emoções ali, uma mistura de emoções que você tem que tomar cuidado. Então, eu acho que é difícil. Eu gosto muito de lidar com pessoas, mas eu vejo a cada dia eu estou observando que está sendo muito mais difícil. E às vezes a gente não se lida com as nossas emoções, porque tem dia que a gente não está bem. Tem dia que você acorda, você se olha no espelho, você é a pior pessoa do mundo. Você coloca uma roupa, outra roupa, todas as roupas estão feias. Você encontra tudo que... Daí, às vezes, você fala assim, nossa, mas olha meu rosto como tá feio. Daí você olha, não, mãe, você tá bonita. Meu marido fala, mas que você tá vendo defeito aonde? Ou você tem uma amiga perto. Para com isso. Mas a gente, às vezes, não tá bem com a gente. Então, tudo depende de como você acorda. E nós, mulheres, também a parte hormonal, nós mulheres temos, durante o mês, são 4 tipos de período. Não só durante o mês, como também durante o dia. As nossas emoções oscilam muito. E se a gente não se conhecer, fica muito mais difícil. E se a gente, às vezes, não se entende, imagina o outro nos... Eu acho que muitas vezes muitas vezes a pessoa não consegue olhar no espelho e enxergar o que ela está sentindo. Né? Eu falo assim que quando eu não tô bem, eu falo muito com o espelho. Boa. Porque você começa a falar com o espelho, você começa ali debater com ele e você vai ver na onde você tá falhando. Você tá falando consigo mesmo. E às vezes o que falta é você falar consigo mesmo, você entender o que você tá passando. E às vezes, por vários momentos, eu tô ali falando comigo mesmo, daí eu pego, respiro fundo, vou tomar um café, alguma coisa. E, gente, por incrível que pareça, você vem uma reflexão, mas por
que eu tô brava comigo mesmo? Mas por que eu tô mal-humorada? Mas por que eu gritei com a minha filha? Por que eu, sabe, aquele orçamento lá, eu falei, não compensa fazer esse orçamento. Então você começa a ver que às vezes é ali, é você conversar com você mesmo. Você sabe que você tocou num assunto muito interessante que eu já conversei com a Regiane Oliveira da Clínica Bem Me Quer. Ela tem um canal no YouTube que é o Terapia. A gente brinca Terapia em Dia, né? Então, Núcleo Terapêutico Infantil é da Regiane Oliveira. Ela fala assim, você já colocou a sua terapia em dia? E ela tem um canal no YouTube para falar sobre isso. E a gente está falando muito, e também falei com a Priscila Vono, que também é psicóloga, trabalha com NR1. Inclusive eu vou me encontrar com ela hoje à noite lá na Rádio BC. Ela, já conversamos sobre isso também, sobre essa questão das emoções, né? De você interpretar o outro e sentir raiva. Tá, mas a raiva é você que está sentindo, não é o outro. Então a pessoa faz um negócio e aí você fica com raiva. Me lembra do meu tempo quando era criancinha, tem 50, 60 anos, tinha uma série chamada Vila Sésamo. Eram uns bonequinhos, tinha umas musiquinhas no YouTube e você encontra, tô com raiva, muita raiva. E era por aí, eu falo assim, mas por que eu tô com raiva? Por que eu estou com raiva daquilo que o outro fez ou que a outra fez? Então eu paro, analiso e falo, pera, deixa eu enxergar essa raiva não sou eu não. Isso aqui é um sentimento, uma emoção, um instinto. Por que não olhar essa raiva e entender o que está acontecendo? Que é a questão da reflexão. E me lembro de um comercial, na época, tem mais de 20 anos, muito mais, da Gisele Bündchen, que ela fazia o luxo, que as mulheres olhavam no espelho, né, depois de tomar um banho com Lux, e viam a Gisele Bündchen. E aí o comercial falou assim, veja a diva que existe em você. Muita gente interpretou esse comercial de maneira errada, porque eu interpretei de outra forma. Eu falei assim, olha, independente da minha condição biológica, quando eu olho no espelho e me vejo, eu mulher, me vejo como a Gisele Bündchen, é como se eu estivesse me vendo bonita. Tem o filme, né? O Amor é Cego. O Amor é Cego. E aí é lógico que tem pessoas que falam, não, Saulo, isso é preconceito. Eu falo assim, não, o comercial não... Porque talvez o pessoal não tenha visto o comercial até o final. Para mim foi um dos melhores comerciais que eu vi na época. Que mostrava todas as mulheres, independente se é alto, magra, gorda, baixa, feia, bonita, biologicamente falando, não importa, rica, pobre, não importa. O que importa é que quando ela olhava no espelho, ela via a verdadeira essência dela. Eu acho muito interessante esse exercício. E na época a proposta do comercial era esse. Despertar em você, lembra do Sucrilhos Kellogg's? Desperte o tigre em você. Então, desperte a mulher bonita que você é. Mas acho que a crítica vem do estereótipo, né? Porque ela é magra, alta, loira, enfim. Mas na época não era, né? A proposta não foi essa. Não foi essa, né? Porque foram vários comerciais sendo feitos. Assim. E é justamente isso, né? A dificuldade que a gente tem de olhar pra gente. Como eu disse, né? Eu gosto de estudar muito, eu estudo sobre arquitetura, eu estudo sobre financeiro, eu estudo sobre psicologia, porque eu acho que a gente tem que ter essa visão ampla, né, das situações. E a terapia, ela tem me ajudado muito, porque justamente essas oscilações de humor, de sentimentos, e a gente vai não aprendendo a lidar com eles, eu trago isso também no meu texto, os estragos que isso faz. E aí, essa terapeuta que eu estou agora, ela me trouxe uma questão que eu não tinha estudado ainda, que era sobre os 4 temperamentos. Os 4 temperamentos. Isso, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Nossa, que legal. Bom, o meu ficou colérico quente. Como diz a minha psicóloga... sol do meio-dia. Então... Qual é o seu signo? Eu sou taurina. O taurino, ele é assim, ele concorda com todo mundo desde que todo mundo concorda com ele. Então, o taurino, porque o meu ascendente é de touro. A gente só fala quando a gente sabe que a gente tem razão. Então você vai falar o tempo inteiro, né? Minha irmã é de touro. Porque pelo que eu sei, o perfil psicológico do taurino é assim, ele concorda com todo mundo, desde que todo mundo concorde com ele. O meu ascendente é de touro, né? E foi bom, porque como eu sou de peixes,
Pisciano é mais tranquilo, tá? Chegou uma hora que despertou meu ascendente e falou, não, pera lá, para. O para colérico isso. com o sanguíneo. Para com isso, que o bicho vai pegar agora, não sei o quê. Mas eu acho que esse perfil psicológico dos signos, eu acho legal. Tem muita gente que mistifica, lógico, tem muito entulho aí. Mas esse arquétipo, né? Eu acho que esse é o termo correto, se eu não me engano. Essas figuras, eu acho muito interessante. E aí, como é que é os 4? Os 4 temperamentos, eles não estão relacionados com a questão do signo. Embora eu, assim, não entendo muito sobre o horóscopo, mas eu me identifico muito com o meu signo. E é bom pra gente entender Sim. como a gente se porta, né? Então, por isso que é o poder da leitura. E se comporta, né? Igual o que você falou dos 4 temperamentos. Agora tem também aquela ferramenta DISC, que é quase a mesma coisa. Só muda o nome, né? E isso ajuda muito, porque, assim, você muitas vezes, você tá lá na sua razão, você não consegue enxergar o posicionamento do outro. E também, você consegue pôr os limites que a gente falou ali, de impor, olha, eu estou no meu limite para ter a reação explosiva que é o colérico, por exemplo. Né? Então, ainda estou aprendendo bastante, mas isso ajudou bastante. Então, eu acho que as pessoas, através da leitura principalmente, é importante que elas busquem o autoconhecimento, como a Arminia falou, para que você possa entender, opa, agora eu estou sentindo isso por causa disso, preciso fazer isso e isso para me controlar. A Priscila Ou Roma. até o próximo, né? O próximo está agindo assim porque ele não é como eu e ele tem a razão dele. A Priscila Vono, semana passada a gente estava falando sobre a Meg, né? A Meg também está no livro, se eu não me engano. Não, era um outro livro, né? Eu tenho uns 4 livros que eu recebi essa semana, tá? Eu tô confundindo. A Meg é um doce de pessoa, vocês vão conhecer a Margarete. E e a Priscila bateu nessa tecla, o autoconhecimento. Porque quando a gente fala o poder da leitura, não é só ler um texto em português, não é só ler um texto em inglês, não é só ler um texto em francês. É ler pessoas, é ler emoções, é ler o ser humano, é ler os nossos instintos. Gostei do termo, você falou, os 4 temperamentos. Então, 4 temperamentos. Olha, 4 temperamentos. De repente, eu não sei se a gente tem essa liberdade de entrevistar a pessoa com quem você conhece, que está desenvolvendo esse projeto com você, ou trazer outros terapeutas para falar sobre esse tema aqui, os 4 temperamentos. Gostei, hein? Olha, vai dar... Olha, e é muito incisivo. Fala, qual que é o primeiro? Bom, vou começar pelo que eu sou, colérico. Colérico. Tá, colérico, segundo qualquer. Sanguíneo. Sanguíneo é o pisciano. Ah, não, eu pensei que sanguíneo é aquele que ia arrancar o sangue do outro. Não. Sanguíneo, qual que é o outro? Fleumático. Fleumático. Mático. E o melancólico. Isso. Eu já fui muito melancólica. Hoje já não tanto. Não mais. O colérico e o sanguíneo são quentes. O fleumático e o melancólico são frios. O colérico e o melancólico são seco. E o fleumático e o sanguíneo são úmidos, né? Então tem todo... Mas assim, é interessante. E aí foi através da leitura, para entender o perfil, que eu me enquadrei através de uma pesquisa, né? De um levantamento. Responde várias questões. Que me pôs a refletir. Né? Então você passa a olhar também o outro de uma outra forma. E quando você vai contratar alguém também, você vai por essas características. Não adianta você querer colocar uma pessoa que não gosta de falar para ser um líder, né? Tem tudo porque isso. A pessoa não vai se identificar, ela não vai gostar, ela vai... Então, é melhor você sabendo o temperamento da pessoa, você vai pôr ela numa outra área. Você tocou num assunto agora interessante. Você falou assim, se uma pessoa que quer ser um líder não gosta de falar... E às vezes não gosta. Tem pessoas que não gostam de pessoas, então não adianta. Olha que interessante. Eu estava conversando com um rapaz, foi numa entrevista, agora não me lembro o nome dele. Ele tocou num assunto e falou assim, Saulo, imagina
uma pessoa que tem biologicamente o código genético, digamos assim, o povo negro. Os ossos são mais densos. Então a probabilidade de você ter um campeão mundial de natação com ossos mais densos é menor do que você ter um corredor de 100 metros. Né? Um corredor de longa distância também. Então é interessante isso. Então olha que a gente não percebe esses detalhes. Você pode treinar tanto quanto você quiser, se dedicar, ter determinação, raça, tal. Mas tem esses elementos que é importante também avaliar. Será que aquela pessoa que se dedica tanto ao esporte A, se fosse fazer o esporte B, talvez teria uma eficácia maior e talvez atingiria objetivos muito além daquilo que ele conseguiu. Interessante isso. Né? Mas aí tem tudo uma balança e um equilíbrio, né? Porque a gente tá falando aqui de performance, né? Tá. Mas isso não quer dizer que a gente não precisa desenvolver os outros papéis e entender os outros papéis também. Né? Porque muitas vezes a gente... você não pode, né? Eu sou colérica, então eu só quero falar ao público, eu não quero fazer o escritório. Nós somos adultos. Ou às vezes ser grosso com as pessoas, né? Ser grosso com as pessoas, isso não é uma justificativa, é uma questão de você entender o seu temperamento e o temperamento dos demais e você desenvolver as suas outras áreas também, né? Para que você seja uma pessoa mais equilibrada. Isso também é importante. Ele é mais tranquilo, é isso. A voadinha. Não, mas eu sou mesmo. Gente, eu me lembro quando eu tinha 8 anos de idade, fui tirar uma foto na escola, muito legal. Molequinho, né? E todo mundo arrumadinho ali, preparar para tirar foto. Nunca vou esquecer dessa cena. Porque, te juro, eu ficava às vezes deitado na grama, na minha casa, na chácara, e ficava olhando para as estrelas, contando as estrelas. Era... que criança... Contando para nascer. Contando estrela mesmo. Que criancinha bonitinho era. Verdade, minha avó falava isso. Que criancinha bonitinho era. E eu me lembro que na hora que o cara foi tirar a foto, eu devo ter isso em casa, eu vou procurar. Ele tirou a foto, passou um passarinho na escola, né? E eu olhei. Quando ele tirou a foto, depois quando a professora foi ver, Saulinho, você tá o único que tá olhando, só passou um passarinho. Nunca vou esquecer essa cena, ele tirou. E é bem isso mesmo. E aí, lógico, eu levei anos para entender isso, para melhorar a concentração, depois eu entendi o hiperfoco. Isso. E aí hoje é lógico, aquilo que eu pensava que era um defeito, hoje é meu tempero. Porque você cria depois, você desenvolve o hiperfoco, que é sensacional, né? O hiperfoco hoje sai de baixo, né? Por isso que é importante, né? As pessoas que vivem em sociedade, elas precisam conhecer os seus temperamentos para desenvolver suas potencialidades e também desenvolver aquilo que você não tem tanta habilidade assim, mas que você pode equilibrar os pratinhos ali, né? Então... O melancólico seria aquele termo lá, que é o popular. Ninguém me ama, ninguém me quer. Síndrome de Hard, lembra do leãozinho e o Ra? Vida, azar, lembra? E tinha lá o Lip, que era o leão, né? O desenho do Hanna-Barbera. No YouTube você acha. E tinha lá a hiena que ficava o tempo inteiro, reclamando. Que é o síndrome de Hard, mas né? Eu acho que nem tanto a depressão, porque isso pode acometer qualquer pessoa. Mas acho que o melancólico, pelo pouco que eu li, a Ju deve saber falar melhor, é aquela pessoa que ela funciona melhor no silêncio. Então, se o colérico, ele gosta de estar ao público, a gente estava falando, né, vamos fazer palestras, falar para as pessoas... o melancólico, ele funciona mais no tempo off dele, né? Então, enquanto ele tá ali... então eu não sou melancólico. O raciocínio dele evolui melhor, ele sozinho, no seu espaço. No seu espaço. E ali ele produz muito. Então, quando ele vai pra ação, a ação dele é precisa e direta. É como a Arminha citou. Tem muitas pessoas, por exemplo, que é super inteligente, tem um conhecimento enorme, mas ele não sabe ser um líder, ele não sabe se comunicar, ele não sabe passar o conhecimento dele adiante. Sim, então entra nessa situação. Vocês duas também são psicólogas, vocês duas? Porque eu não sou psicóloga, mas estudam psicologia, não estudam? Eu estudo por causa da minha filha. Que bonitinho. É igual as pessoas, por exemplo, acham que quem tem o TDAH ou tem um autismo, ela não tem capacidade, pelo contrário. A minha filha, ela tem um conhecimento na área
das ciências, né? Tanto é que ela fala que ela quer ser cientista. Então, ela procura... É uma constante... Ela procura por descoberta, gente. Ela adora, Opa! por exemplo, assistir aquelas séries, aquelas coisas que você... olha, mãe, vamos fazer como que funciona? Se eu pegar água, isso, o que vai dar? Vamos dar uma descoberta. Ela é uma polímata. No caso, ela busca excelência em tudo que faz, é isso? Ela busca, mas ela gosta mais da descoberta. Então, ela fala que ela quer ser cientista. Ela quer descobrir as coisas. E ela encaminha... Quais de mim você procura? Isso. Né? Você está falando aí que é a cientista que... Então, eu peguei o seu livro. Fala um pouquinho, aproveitando o que você está falando. Aí acrescenta falando sobre o seu livro. Bom, Quais de mim você procura é um projeto da Kátia Teixeira, que existe estamos já com 30 exemplares. Cada um deles traz um foco. Então, Quais de mim você procura da contabilidade, então reúne 30 mulheres ligadas à contabilidade. Quais de mim você procura no ULEM, que hoje em dia é um termo muito constante, inclusive esse tema do ULEM, Quais de mim você procura, isso vai ocupar uma cadeira na ONU em 2030, trazendo projeto ligado ao ULEM. E eu faço parte do Quais de mim você procura, Tarde das Mulheres, que é um grupo de mulheres, né? Então é um grupo de empreendedorismo feminino, Tarde das Mulheres, onde nós juntamos 30 mulheres que participam dessa rede, e cada um contou uma dor, um desafio, né? No meu capítulo eu trago a dor, né, do luto dos meus pais, e eu tendo que empreender, porque a minha mãe faleceu menos de 30 dias pro Dia das Mães. Então, ele tinha perdido minha mãe e eu não deixei de empreender, não deixei de criar presentes, de fazer presentes para outras mães. Foi muito difícil, porque conforme as pessoas vinham buscar, né, os presentes, minha mãe sempre estava ali junto, no ateliê, ajudando a fazer as entregas. Então, as pessoas lembravam disso. Então, foi um momento bem doloroso. E meu pai morreu no dia 10 de dezembro, faltando pouco tempo para o Natal. Então, foi difícil também empreender ali, né? Entregar presentes no momento familiar e eu não ter meu pai. Então, eu trago essa dor do luto, né? Como não deixar de empreender perante um luto. Então, foi bem desafiador, né? E eu conto que da minha mãe eu consegui. Já do meu pai foi um baque, né? Foi questão de pouco tempo de um do outro. Então, já foi difícil eu conseguir trabalhar da mesma forma no Natal. Essa forma como o seu pai desencarnou e essa forma como a sua mãe desencarnou, não poderia ser encarado como um presente da natureza? Foi difícil. Eu me revoltei um período, né? Porque meu pai e minha mãe, das pessoas boas, ajudam tanto o próximo e foram tão cedo. Só que a minha mãe cumpriu a missão dela. Exatamente. E meu pai também. Então, eles deixaram um legado muito bonito. A sua mãe desencarnou como? Dormindo? Oi? A minha mãe pegou Covid, foi vítima de Covid, né? Nós fomos vítimas de Covid. E a minha mãe ficou 15 dias na UTI e não resistiu. Tá. Né? E ela seu já pai? tinha. E meu pai pegou uma infecção que até hoje a gente não entende o porquê. Ficou 17 dias na UTI entubado e veio a falecer. Mas a gente sabe, porque meu pai e minha mãe tinham 54 anos de casados. Então estavam conectados. Então, meu pai e a minha mãe sempre foram um casal que nunca ninguém conseguia imaginar um sem o outro. Pronto. Então, ele não conseguiu. A gente sabe que foi a tristeza que levou ele, né? Sim. Então, mas eles deixaram um legado muito bonito, porque eles ajudavam muitas pessoas. Então, até Ou hoje... a felicidade de encontrá-la no outro plano, né? Foi. Sabe, a gente, assim, até hoje, as pessoas... Nossa, mas seu pai fez isso por mim, sua mãe fez aquilo. Então, a gente tem muitas histórias. Vamos ver esses livros das histórias do papai e da mamãe, né? Então, Opa. já falaram pra mim, você poderia criar um livro sobre a sua história. Segunda enciclopédia. Desde que eu comecei a empreender, nossa, eu tenho muita superação, muitos momentos, então é uma coisa que eu tenho pensado muito, colocar todos os meus desafios de um livro, né? Pra ajudar tantas pessoas em momentos diversos, né? Olha que legal para onde que a nossa mente levou a gente, porque... O tema, o poder da leitura, eu sabia que ia acontecer isso. Quando eu estava lendo o livro de vocês, é lógico, como eu já participei durante anos de grupos de constelação familiar, de apometria, enfim, você acaba trabalhando a sua sensibilidade, a sua percepção, você acaba aprendendo a ler pessoas no seu dia a dia, até para uma questão do trabalho. E eu estava lendo, falei assim, não, esse tema tem tudo a ver com essa questão, o poder da leitura, porque é uma forma de se conectar, de uma maneira saudável, gostosa e agradável. E eu acho importante isso, gente, a gente trabalhar as nossas emoções
e procurar um equilíbrio, né, nesse sentido, mas não aquele equilíbrio que a gente quer, mas qual é o equilíbrio verdadeiro. Porque eu não sei quem que me falou uma vez que quando a vida te dá um pé de limão, faça uma enorme jarra de limonada e adoce com o mel que já vem com você, né? Faça um mousse de limão. Faça um mousse de limão. Como é que é você, Débora? Porque você, como arquiteta, empreendedora, uma mulher extremamente culta, é fácil perceber isso. Como é que lidar hoje, né, no seu dia a dia? Porque está na cara que você precisa liderar as situações. E aí, como é que você chega e fala, não, pera lá, gente, vamos organizar a casa aqui. A empresa, o negócio, o projeto. Como é que é lidar isso com as emoções do outro? Que estão ali, querendo ou não, sobre o seu comando, que você desenvolveu o projeto, então tem que ser executado de acordo com o que está ali no projeto. Eu estou errado? E é mais homens ou mulheres que trabalham com você? Olha, hoje na empresa, né, nós temos profissionais, parceiros muito importantes, homens e mulheres, e eu sou muito agraciada por pessoas mais evoluídas que eu. Então, mas assim, a gente tem essa questão, né, dos prazos, principalmente, que são coisas que, para mim, né, com o meu temperamento, minha personalidade, eu acabo sempre pegando mais coisas para desenvolver, e aí enchendo muitos pratinhos ali, e então tô sempre na urgência. Isso é uma coisa também que eu venho buscando desenvolver. E assim, é um desafio, né? Eu digo que eu estou aprendendo. Então, a gente acredita que está dando certo, porque já vem aí há alguns anos desenvolvendo bem, sempre crescendo. E aí, assim, né, a gente tem múltiplos papéis, que é o que até eu trouxe no livro. Sou mãe, sou arquiteta, sou mulher, tenho os meus desejos, minhas limitações. E a gente precisa, mãe solo em casa, então preciso desenvolver ali os cuidados com a casa, os cuidados com as crianças, que são minha prioridade, e a empresa, né? E quando eu fui fazer a entrevista do mestrado, minha orientadora disse assim, bom, como você pretende estudar? Porque a vida continua, né? Então, as coisas vão acontecendo no dia a dia. Sim. E aí, eu acredito que aquilo que a gente falou, né, na outra entrevista, sobre as prioridades. Então, a gente tem que estar sempre definindo as prioridades e atendendo cada uma delas dentro do seu nível de prioridade. Então, muitas coisas, você aprende a deixar muita coisa que não tem tanta importância assim, que às vezes, por um momento, você achava que aquilo tinha um peso. Sim. Então, você acaba soltando esses pesos e você vai levando e vai guiando. Eu acho que é esse o segredo. Tem um livro que eu estou lendo que é 10 vezes é mais que 2 vezes. Então, muitas vezes você está ali 2 vezes. Para você fazer 2 vezes, você precisa gerar aquela energia mais pesada e tudo mais. Quando você ousa pensar nos 10 vezes, aquelas coisas que não tem tanta importância na sua vida, você aprende a soltar. E aí você fica leve, você consegue gerir. Eu acho que é esse o caminho. Não deu conta de tudo, obviamente, mas a gente vai tentando ao máximo fazer com que a engrenagem funcione e não pare. Você sabe que a questão de poucos meses, uns 2 meses no máximo, 2, 3 meses no máximo, eu tive a oportunidade de conhecer o Fernando dos Reis. 12 pessoas, você vai conhecê-lo, 12 pessoas, ele trabalha com gestão comportamental. Aliás, daqui a pouco ele vai estar aqui, porque nós vamos gravar o quadro Reflexões para sexta-feira, que vai ao ar na sexta-feira no canal Papo Amigo. Então, daqui a pouco vai gravar essa nossa terceira entrevista hoje, né? E aí o que acontece? O Fernando estava me explicando, Saulo, a partir de agora você vai pegar a lista de prioridades, vai colocar uma lista de coisas importantes, porque prioridade vem de prior, né? O primeiro, então, ao invés de ser lista de prioridades, prioridade número 1, número 2, número 3, você vai fazer o seguinte, você vai criar uma lista de coisas importantes, e está funcionando, que é o que você falou, né? Você falou assim, o grau de prioridade que cada item tem, você falou agora, me lembrou dele, falei assim, legal.
E tá funcionando. Você sabe que eu tô tendo tempo para dormir agora? Eu tenho tempo para dormir. Eu falei assim, nossa, tenho tempo para almoçar. Porque tem coisas que, por que eu vou fazer se alguém pode fazer para mim? Justamente, aprender a delegar. Né? Solta! Vai, Ó, você vê, eu conheço a Hermínia tem 1 ano e meio, né, Hermínia? Sim. Um ano e meio, mais ou menos. Você vê, nessa brincadeira, depois que a gente começou a seguir alguns protocolos, que eu já venho fazendo uma disciplina alimentar há 27 anos, mas de um ano e meio para cá, um ano e meio para cá, eu eliminei mais de 30 quilos. Por quê? Eu estou seguindo a minha disciplina, que é uma disciplina alimentar, não é regime, é disciplina alimentar, mas além disso eu comecei a colocar o quê? Os protocolos que a Hermínia passou para mim, complemento alimentar, suplemento alimentar, e algumas orientações que ela foi passando. Quer dizer, em 18 meses, em um ano, um ano, eu eliminei mais de 30 quilos. Então, olha, e de maneira saudável. Então, você vê, se você pegar esses 27, peso, né? Esses 27 anos, já praticamente eliminei 100 quilos. Praticamente. Falta pouco, 3, 4, 5 quilos para chegar nessa margem. Então, com disciplina. Agora, teve resiliência, teve disciplina e, principalmente, pedir ajuda para as pessoas. Sim. Peça ajuda, peça ajuda, peça ajuda. Então, que aí você consegue melhorar. Eu sei que eu vou tocar num assunto que para muitos podem parecer momento baba-ovo, mas o poder da conexão, na capa tem 3 corações, certo? Tem 3 corações. E aí o que acontece? De repente, tem 3 corações, fica à vontade, tem 3 corações, e o que eu tô vendo aqui? Como é que é lidar com a questão do amor? Do amor, por exemplo, a gente tem 3 corações. Para mim, quando eu olho o coração, eu entendo como símbolo do amor. Seria isso ou eu tô falando bobagem? Seria, né? O amor que se conecta, né? Porque você Olha tem que ter aí, o amor ao próximo, né? Ah, sim. Quando você sim. se conecta, um ajuda o outro e novas ideias surgem, né? Também novas parcerias surgem. Aí você começa a ver um contexto de forma diferente, começa a ver o mundo de forma diferente. Hoje em dia falta um pouco de amor, né? Nós, seres humanos, parece que esquecemos do amor. Ele não está mais ali, está sendo deixado de lado. Então, acho que o amor também é importante, né? O amor por você ajudar o próximo. O amor pela sua família. O amor por um amigo. Então, acho que o amor, ele conecta tudo, né? Ele une tudo. E o amor, ele ajuda a superar as dores, né? Com certeza. E o amor com próprio certeza. também, né? Porque quando você se ama, você consegue transbordar na vida do outro. Você consegue enxergar, né? É. Parece que a evolução é maior quando você ama, né? Quando você tá de bem com você mesmo, você tá se amando, parece que tudo evolui, tudo cresce. Então, acho que o contexto, essa capa, quando eu olhei a capa, eu falei, nossa, Isso, lindo, né? É isso. Né? é Porque essa transformador. capa fala, né? Fala. Ó, o poder da leitura. Ó, quando você olha para a capa, você tá lendo o desenho, você tá lendo os sinais, porque tá cheio de símbolos aqui. Então essa conexão, tem um ali alegre, tem o outro As ali. feridas, né? As Pessoas, as feridas da os vida. Mas só que o machucados. outro, É. com o amor dele, ele vai te conectar. Que traz Você sabe que você falou as de feridas. conexões e a parte que ela falou da energia, né? A energia, a luz, as ideias, de você poder trazer para o outro o melhor de si para o outro, que automaticamente o outro, às vezes, está triste. Ele até esqueceu que ele está triste porque você, com a sua luz, a sua energia, transformou aquele dia dele. Olha que interessante, gente. É uma capa muito bonita. E você vê, Parabéns, né? Maria Bernardo, Foi ela mesmo. que criou. Foi. Quando eu vejo esse coraçãozinho aqui, esse coraçãozinho triste, esse coraçãozinho alegre. É o ferido, ó, o ferimento ali, ó, com o band-aidzinho. E esse coração aqui com a luz no meio, e no meio tem mais um outro coraçãozinho, então são 4 na realidade, são 4 corações, porque tem um outro aqui no... Isso. É o coração dentro do coração, né? Se você for ver aqui dentro, tem outro coraçãozinho. O que na hora que eu bati os olhos, eu falei assim, é uma mamãe cuidando de um filhinho. Também. Na hora eu olhei assim, sabe? Aí você já fez uma outra reflexão. É a alegria curando da ferida, da dor. Marido e mulher também, né? Marido Isso. e mulher, amigo e amiga, ou amigos, né? Um cuidando do outro. Olha que interessante, quantas interpretações, quantas leituras podemos fazer. É igual quando a gente se dá essa as capa, mãos. né? É verdade. A energia, a A conexão. energia passa uma para o outro. A conexão, a sensibilidade. Essa questão da empatia, de você se colocar no lugar do outro,
eu não sei se isso eu não sei se o termo complicado. Eu me colocar no lugar do outro. A que ponto? Qual é o preço que pago de me colocar no lugar do outro? Quer dizer, o que me leva a eu me colocar no lugar do outro, para entender o que o outro está passando. Eu chego para você agora, quer ver? Ó, eu chego aqui na tua frente, né? E entenda, eu vou fazer um desenho aqui, aí você vai falar o que você está vendo, ó. Tu faz um desenho aqui, né? Então eu estou fazendo um desenho aqui, né? O que você está vendo aqui nesse desenho aqui? O que você está vendo aqui? O que você está vendo Posso aqui? interpretar como um círculo, eu posso interpretar como um círculo que está buscando algo, né? Eu posso ver como uma esfera, uma dimensão. E você, Emília, o que você está vendo aqui? Dependendo do ponto de visão, 6. Se você virar ao contrário, 9. Eu tô vendo 9, você tá vendo 6, os dois estão certos, né? Porque depende do ângulo de também. visão, né? Então, aí que tá, você tocou, olha que interessante, são 3 visões Diferente. sobre a mesma situação e as 3 estão certas. Dependendo do ângulo, quer dizer, a empatia seria isso, seria eu me colocar no lugar do outro para entender o que o outro tá vendo e sentindo, seria isso. a E para eu empatia. poder me colocar no lugar do outro, eu preciso me calar E escutar. e escutar para saber o que o outro está passando. É igual quando eu dou um presente. Sim. Eu posso dar o melhor presente do mundo, mas será que o outro quer aquilo que eu tô Pode dando? passar aqui pela frente, pode passar pela frente, não tem problema Será não. que o outro quer aquilo que eu tô dando? Nós fizemos Né? no quadro Reflexões, com o Fernando Dias, e nós fizemos, que vai ao ar toda sexta-feira, nós fizemos um quadro, um papo amigo aqui, falando sobre as 3 formas de amar. Então é muito interessante, porque a pergunta é assim, quando eu falo eu amo você, a pergunta é assim, eu amo você do jeito que eu gostaria de ser amado, ou eu amo você do jeito que você gostaria de ser amada, 10 minutos? Te agradeço, Gabriel. Então essa que é a questão. Porque às vezes, por exemplo, eu chego para você e falo assim, eu amo você, mas de repente esse amor que eu tenho por você não é o amor que você quer e não é o amor que você precisa. Exato. Então é muito interessante aquela entrevista. São 3 formas de amar que a gente fez no quadro Reflexões aqui. E já foi ao ar, tá? Toda sexta-feira a gente está colocando ao ar esse quadro Reflexões. Está sendo muito legal, as pessoas estão tendo muita empatia. E muito dos conflitos vem dessa relação, né? Porque né? a pessoa fala, você não me ama. Sim. E a pessoa fala, não, mas eu amo. Mas você... É porque ela não demonstra da forma como a outra pessoa espera. Então, É uma e daí porrada, cria-se né? uma expectativa É. e não é atendida. Né? E tem aquele livro também, As 5 Linguagens do Amor, né? As 5 Ca- linguagens do Imagina amor. isso. 5 linguagens Sim, do amor. porque cada pessoa tem um jeito de se sentir amado. As Que era o 5 linguagens do amor. Tem pessoas que se sente amada quando você a elogia. É. Quando você fala que ela é bonita, que você ama ela. E tem outras que não. A linguagem do amor dela é ela preparar um café da manhã e te servir, ela fazer o alimento, ela cuidar da casa. Boa, E tem aquela outra pessoa que às vezes se sente amada quando você dá presente, né? Dá presentes. E aí vai, cada pessoa se sente de um jeito. Nossa. Às vezes outras é por toques. Quando você se sente abraçada, quando você pega na mão, quando você olha nos olhos, quando você dá atenção. Então, cada pessoa é um mundo diferente. Então, não tem como a gente medir o outro pela nossa régua. 2 anos antes do meu pai desencarnar, meu pai desencarnou com 94 anos. Você falou uma coisa agora é muito forte, muito profundo isso pra mim. 2 anos antes do meu pai desencarnar, eu tinha 92, eu tava conversando com ele por telefone, morar em São Vicente, né? E ele falou assim, tá filho, tchau, eu amo você. Eu falei, caramba, é a primeira vez na minha vida que meu pai fala que me ama. Aí eu pensei comigo, né, cabecinha, agora, o que adianta falar agora, né? Anos depois que eu entendi que ele sempre falou pra mim, eu amo você, só que do jeito dele. Quando eu era criança, ele falava assim, filho, eu nunca vou deixar você passar fome. Era a forma dele dizer, eu amo você. E isso eu aprendi a saber onde? Na constelação familiar, a interpretar os sinais, a interpretar o que as pessoas falam. Então hoje, nas minhas reações, principalmente como radialista, como apresentador,
Eu procuro sempre trabalhar com a questão da emoção do outro e fazer uma reflexão, falar, caramba, o que isso está me tocando? Por que isso me machuca ou não me machuca? Por que isso me deixa alegre? Por que isso me deixa feliz? Por que isso me deixa triste ou constrangido? E aí eu começo a observar não o outro, mas as emoções que eu tenho. É legal isso, né? Principalmente depois dos 60, que a gente vai ficando ranzinza, chato, né? E ser dono da verdade. Você já percebeu que a pessoa, quando ela vai ficando, ela vai se fechando? Tem um ditado que fala isso, né? Que quando você se fecha, você fica tão chato, que nem os anjos chegam perto, né? Como é que é lidar com essa reflexão, vocês mulheres, depois de uma certa idade, depois de um certo momento, depois de um certo período na vida? Como é que é lidar assim, eu tô de saco cheio, não quero saber de mais nada, ou então falar, não, pera lá, tá na hora de me reinventar, de destruir tudo que tá, jogar tudo fora e recomeçar, começar uma nova etapa na vida. Como é que é pra vocês isso? Como é que é essa sensação do um novo começo, um novo degrau a ser subido? Um novo eu. Um novo eu. Vocês, Feliz ano novo. Feliz ano novo, né? Um novo eu. Novo eu. É bem quando a pessoa fala assim, nossa, você mudou, né? Graças a Deus. É igual muitas vezes quando as pessoas fazem aniversário. As pessoas desejam que você continue sempre assim. Não. Que você, cada dia, seja melhor, a sua melhor versão, né? Justamente. Eu acho que nós, mulheres, nós temos um pouquinho mais de sensibilidade para essas questões. O homem ainda é um pouco mais restrito com essa questão da mudança. Eu demorei um pouco para entender. Eu trago isso também, inclusive, no capítulo, né, sobre a questão da reconstrução, da demolição, de você se reinventar. E eu acho que a maturidade, como você disse, né, depois dos 60, não é, porque a maturidade, ela te traz a calma. Então, você consegue saber que aquilo não é o fim do mundo, que as coisas não vão acabar por conta de determinadas situações. E você vai aprender. Então, eu acho que quanto mais a gente vai evoluindo com esses aprendizados, a vida vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil. Mais agradável. Vai ficando mais agradável. E aí, é por isso que eu tenho pressa. Eu falo assim, eu sempre falo, eu tenho pressa. Minha mãe fala, por que você fica assim? Não, eu tenho pressa de aprender. Eu quero aprender logo, eu quero melhorar logo, eu quero crescer logo. Porque a gente cada um tem o seu tempo, obviamente, mas eu acho que quando a gente fica muito tempo estagnado numa determinada situação, é porque você não aprendeu com ela. Então, eu tenho pressa de aprender por conta disso, né? Acho que é mais ou menos uma desbravadora. Uma desbravadora. Na realidade, não é que você tem pressa, na realidade é os outros que são devagar. Porque, querendo ou não, porque assim, para pensar. Tem um livro chamado Não Apresse o Rio, Ele Desce Sozinho. Eu já li esse livro há muito tempo, eu tenho em casa ainda, tá lá na biblioteca, eu vou ter que ler de novo. Aliás, tem uma porrada de livro que eu preciso ler de novo, meu Deus. Tem livro que eu li há 40 anos, 50 anos, vou ter que ler tudo de novo, gente, meu Deus do céu. E tudo bem, legal, gosto desse livro, Não Apresse o Rio, Ele Desce Sozinho, mas, ele desce, ele flui. Se você não tem essa pressa que você falou, não fora flui, que o tempo fica estagnado. O tempo passa. Oportunidades pode ser que não voltem. Em falar em tempo passar, quanto tempo ainda falta, Gabriel? Falta 4 minutos. Ela tá ligada, ela tem essa mulher aqui, pelo amor de Deus. Eu tô em conexão com o Gabriel, aprendi. Ela tá aqui, né? Eu tenho aqui, quando ele falou, eu olhei pro relógio. É que eu tô aqui na minha ampulheta, então nesse momento aqui é 4 minutos, 3 minutos e pouco, entendeu? Igual aqui, eu na parte no meu trecho do livro, que eu conto um pouco sobre mim, antes eu achava que as coisas não davam certo para mim. Que eu não passava dos trabalhos, eu não conseguia me relacionar, mas a questão estava em mim. Não era no outro. Superação interna. Sempre. Mas nessa busca de evolução, na busca de autoconhecimento, na busca de aprender. Igual, teve uma época que eu saí de um emprego, antes de conhecer o meu negócio, aí eu não tive direito a seguro-desemprego. Eu vim receber seguro-desemprego com quase 40 anos. Aí eu peguei, fui lá, fiz curso de logística, curso de farmácia, tudo ao mesmo tempo, de manhã e à tarde. Aí minha mãe, essa menina tá ficando doida. Porque, como eu fui ver, não tinha direito a nada, eu falei, vou ocupar minha mente. Eu fiz depilação, curso de depilação no Senac, fiz
curso de manicure. Eu não gosto da área de manicure, mas eu fiz porque em algum momento, hoje em dia, é eu que faço em mim. Porque às vezes eu preciso que a manicure faça em mim, mas ela não tem horário. Aí fica naquela coisa, às vezes ela tem horário, mas eu não consigo me adequar ao horário da pessoa. Então eu vou lá e eu mesmo faço. E proativa, aí, né? Você é proativa, né? Aí eu fiz Proativa. depilação, fiz algumas coisas da área da alimentação, pães, salgados, trufas. Não gosto da área da alimentação, eu só gosto de comer. Mas eu falei assim, eu vou fazer, porque é gratuito, eu vou aproveitar as oportunidades. E eu tenho vários certificados, vários, de várias coisas. Algumas se conectam, outras não, mas tudo bem. Tudo isso é um aprendizado. E se algum dia me aparecer a oportunidade de abrir algum negócio em alguma dessas áreas, pelo menos eu tenho conhecimento. Qual que é o lema do Papo Amigo? Muita gente não conhece, mas o lema do Papo Amigo é: estuda por desaforo para largar a mão de ser besta. Justamente. Gente, é sério. Imagina que a vida te oferece dificuldades. Para mim, todas as dificuldades da vida é mais ou menos assim. Imagina que você entrou num time de basquete, todo mundo tem 2 metros de altura e você tem 1,80 m. Amigão, você vai ter que treinar diferente. Você vai ter que fazer um treinamento diferente e vai pra luta. Porque se ficar nessa coisa da melancolia, se ficar nessa coisa do síndrome de hard, né? Ó vida, ó dia, ó azar. A vida vai passar e você fala, caramba, eu podia ter vivido uma vida tão prazerosa, tão cheia de coisas boas. E ela passa, feito um trator, né? Ela vai passa. levando tudo. Você sabe que isso também, o poder da leitura tem a ver com essa questão do tempo da vida. Quanto tempo nós temos? Se eu estou com 64 anos hoje, vamos falar que eu vou viver... Não, fica tranquila que o próximo entrevistador é do bem, né, Gabriel? Ele é do bem, né? Então, o próximo entrevistador, que depois a gente vai fazer outra entrevista. Mas você sabe que quanto tempo você, por exemplo, eu tenho ainda? Vamos imaginar que eu vivo até os 100 anos. Então eu tenho mais 36 anos de vida nessa encarnação, nessa existência. Muito bem. Então eu já vivi mais tempo do que eu vou viver. Então por que eu vou ficar preocupado com a influência do açúcar na menstruação da barata, sabe? Por que eu vou ficar... Por que não aproveitar o agora para exercitar a felicidade que já está em mim? Tem um livro da professora Sônia Belotto, eu já li há alguns anos, 2012, preciso ler de novo, chama Ser Feliz é uma Escolha. E na vida, gente, mas a vida é feita de escolhas? Não, a vida não é feita de escolhas, não. Você faz escolhas na vida, mas a vida não é feita de escolhas. A vida está pouco se lixando para tuas escolhas, meu. Você é uma lágrima na chuva, você é uma gota, um grão de areia na galáxia. Então, para de achar que você é sendo o universo, não é? Então, a vida não é feita de escolhas, não. É você que faz escolhas na vida, então eu escolho ser feliz. Então, eu acho mais... Fora que as nossas escolhas também refletem muito nos outros. Tem né? isso. Nós estamos nesse universo, é um conectado com o outro. Conexão. E às vezes a gente acha que não. Mas só que dependendo das suas escolhas, tanto nós como pessoas, como os governantes e as outras coisas, tudo que eles escolherem vai refletir no... Bateram no meu carro. Sejamos para que o mundo creia. Bateram no meu carro. Se você sair e falar assim, tudo bem, tá tudo bem, vamos resolver de boa, outra pessoa fica calma, não, foi sem querer, não sei o quê. Gente, uma vez, outro momento, papo tititi, uma moça, ela bateu na minha traseira, e eu tava com um carro simples, já tenho isso aqui mais de 20, quase 30 anos. Quando eu vi, ela tava com um bebê atrás. Aí ela parou o carro, eu parei, ela chorando, eu falei, calma, tá tudo bem com você? Ela falou, tá tudo bem com seu filhinho? Tá. Moço, foi sem querer. Eu falei, eu sei, foi o outro lá, o Zé das Couve, que passou e quase bateu em mim e você, fica tranquila. Tá tudo bem? Ela falou, tá, mas quer ficar com o meu número? Se você quiser deixar, eu deixo. Aí ela deixou, aí eu cheguei na empresa, liguei, pedi lá pro jurídico ligar na época. Isso tem uns 25 anos, eu acho que meu filho já tinha nascido já. Aí se ela tava tudo bem, mas você quer que eu pague o conselho? Conselho do quê? Só deu uma batidinha no carro, não tem nada a ver, nunca, né? Mas ela ficou tão nervosa que eu falei, calma. Porque se fosse outra pessoa já iria... E o bebezinho ali do lado, bonitinho, nunca vou esquecer o rostinho dele lá atrás, assim, sentado no banquinho ali, todo alegrinho, né? E ela chorando, eu falei, calma. E tudo bem. Então se você faz isso, olha que bonitinho, né? Você poder amar. Tá certo, tem momentos que você explode. Mas calma, né? Não
precisa ser todos os momentos, né? Todos, né? Não precisa. E falar em todos os momentos, quais seriam os momentos mais agradáveis para vocês, no caso, Débora? Qual seria o momento mais agradável na sua vida? Tem algum momento que você fala assim, não, essa é a minha entropia, a minha referência principal ou não? Ah, tem alguns, né? Mas se eu falasse individualmente, Débora, eu ser único, quando eu tô no parque, eu ali me conecto com Deus e vou ouvindo os passarinhos, cheirinho da... Tua solitude. Aquela, sozinho sim. E muito na hora de dormir também com as crianças, né? De botar, sabe, acalmar ali, agora é hora de descansar. É um momento que, às vezes, eles pegam no sono, aí passa filme na cabeça da gente. São momentos que para mim são preciosos, assim. E você? Um momento que eu considero muito importante Juliana. são as refeições em família. Eu prezo isso muito na minha casa, né? O café da manhã junto na mesa, o almoço, o jantar. Porque ali é o momento que a gente conversa como foi o seu dia, né? O que trouxe de positivo hoje para você. É o momento da gente se conectar, isso é muito importante, né? Como também a hora de dormir. Então, eu gosto muito de colocar meus filhos para dormir, dar um beijo, fazer uma oração. Então, é um momento ali que você une, né? O amor, o carinho, o aconchego, o lado espiritual. Isso são coisas que tenho certeza que eles vão levar para a vida, porque eu trago isso, que a minha mãe faz isso para mim. Então, são momentos que você cria conexão, né? Com o seu filho, com o lado espiritual, com o lado família. Então, e o momento, Juliana, gente, eu adoro olhar as estrelas. Como eu gosto de deitar assim e ficar olhando as estrelas lá no meu quintal, parece que é um momento de reflexão, que eu relaxo, eu converso ali com as estrelas, né, com o universo ali, eu brigo, eu choro, eu questiono, então é um momento, eu gosto muito desse momento também, né, do eu e o universo. Eu contava estrelas quando era criança, faço isso até hoje. E você, Hermínia, qual foi o seu momento de solitude? Eu gosto de viajar. Gosto de viajar, gosto de conhecer pessoas, Você gosto de é o vento, ouvir histórias. O vento, Gosto. né? Igual, tem dia que eu fico em casa, eu fico agoniada de ficar em casa. Eu gosto de movimento. Desbravar. Movimento. Eu ia dizer cigana. De movimento. É espírito quase. cigano. Débora, deixa o seu nome, telefone, por favor, contato. Claro. Então, me sigam no Instagram, Débora.dias.1310. E se quiserem entrar em contato, né? A gente tem aí empresa também. 11 94242 6985. Por favor, repita novamente. 11 94242 6985. Juliana, por favor, deixe o seu nome, telefone. Sou Juliana Marchesini, né? Meu Instagram pessoal é juliana.marchesine. E o meu Instagram da minha empresa de produtos personalizados é clarasideias.presentes. Você também pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp 11 981 46 9923. Repetindo, 11 981 46 9923. Você também faz canecas personalizadas, Faço. né? Vou ver depois umas canecas do Papo Amigo aqui com você. Com certeza. Com Eu tenho um certeza. prazer enorme em fazer. Opa, com certeza. Por favor, Hermínia, deixa o seu WhatsApp também, por favor. Meu WhatsApp é o 11 99306 8169. Repetindo, 11 99306 8169. E para você que ainda não adquiriu o livro, adquira comigo ou com as meninas. O meu Instagram é o Hermínia, com H, Hermínia Rosa Oficial. Lá na bio já tem o link para adquirir. Ele físico ou online. E também, para quem quer fazer negócios, busca oportunidade de crescimento, desenvolvimento, quer gerar renda sem deixar de fazer o que já faz, entre em contato comigo no WhatsApp ou pelo Instagram, que aí eu agendo um horário para a gente se conhecer melhor, se conectar, e eu possa entender qual a sua necessidade para poder contribuir com a sua vida naquilo que você precisa. Seja na parte de negócios ou na parte de cuidados da sua saúde. Gente, um beijo no coração. Tá uma energia tão boa aqui, dá vontade de deitar assim. Tá. Gente, é isso que eu falo, é amor. É o amor eterno, o amor fraterno, o amor do bem. Um beijo no coração, até o próximo Papo Amigo Informação com Reflexão. Tchau, 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 tchau.